Estamos finalizando o estudo do capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos e hoje veremos os versículos de 46 a 52 que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ainda caminhando rumo à cidade de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram em Jericó. Como sempre, uma multidão o seguia, e quando já estavam saindo da cidade, todos escutaram gritos insistentes de alguém clamando por Jesus, chamando-o de filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era Bartimeu, homem cego que mendigava à beira do caminho, e quando ouviu os rumores da multidão passando, ficou atento e descobriu que era Jesus que passava por ali. Ele percebeu que ele estava de passagem, portanto, não podia de maneira nenhuma perder a oportunidade de receber a cura da sua visão. Como já vimos em estudos anteriores, a fama de Jesus corria solta na região. Devido a tantos milagres por ele realizados e tantas pessoas sendo abençoadas, com certeza Bartimeu estava na expectativa e esperança de que um dia Jesus poderia passar pelo caminho onde ele ficava, pois certamente não teria condições nenhuma de sair dali à procura de Jesus. Bartimeu era conhecedor das Escrituras, porque ele chamou Jesus de filho de Davi. Ele sabia então que Jesus era o rei prometido, descendente do grande rei Davi, sobre quem estaria o Espírito do Senhor, e ele viria para reinar com justiça. Ele certamente conhecia os escritos do profeta Isaías, que no capítulo 11, versos de 1 a 16, narra a profecia sobre o Messias, filho de Davi. E aqui eu quero fazer uma reflexão. Como que um homem cego que mendigava à beira do caminho na saída de Jericó tinha consciência da identidade de Jesus e os mestres da lei, autoridades religiosas de Israel, não tinham essa consciência e o consideravam inimigo da nação, alguém que fazia milagres por intermédio do chefe dos demônios? Bem, não sabemos se Bartimeu era cego de nascença. Fato é que ele conhecia as Escrituras, portanto, ouviu a leitura e com muita atenção. Uma coisa é certa, a pessoa que não consegue enxergar tem sua audição muito mais aguçada e concentração também, porque não se distrai facilmente olhando as coisas ao redor. Bartimeu podia ser cego fisicamente, mas não o era espiritualmente. Os mestres da lei, nos tempos de Jesus, conheciam as Escrituras de cor e salteado. No entanto, não eram capazes de interpretarem corretamente. Na verdade, estavam cegos espiritualmente. Simplesmente cumpriam obrigações e rituais, porém sem sentido. Por isso, não reconheceram que as Escrituras sobre o Messias estavam em pleno cumprimento. Ao contrário, eles o desprezaram, tal como fora profetizado também pelo profeta Isaías, e que está registrado no capítulo 53. Conquanto nada disso impediu Jesus de cumprir seu ministério do começo ao fim. Sua hora estava chegando, porém ele ainda tinha muito a realizar.
Bartimeu gritava com todas as suas forças, e aquilo estava incomodando as pessoas o repreendiam para que parasse com aquele escândalo. Cabe aqui outra reflexão importante. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, que era compassivo, que não fazia acepção de pessoas, que valorizava cada ser humano independente da sua condição social. Será que não haviam aprendido com ele? Não tinham compaixão do pobre cego. A multidão que vinha acompanhando Jesus tinha visto tantos milagres. Será que não tiveram o mínimo de compaixão por aquele homem que clamava insistentemente? Para ter compaixão, nós precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa. Ter ao menos um pouco de empatia. Mas como nós precisamos de Jesus e do Espírito Santo na nossa vida para nos dispormos a compreender o que o outro está passando. Se está sofrendo, e o que posso fazer para amenizar seu sofrimento, né? O pecado que infelizmente habita em nós nos leva ao egoísmo, né? A tendência da individualidade. Por isso nós precisamos de Deus para que possamos dominar o pecado e fazer aflorar o fruto do Espírito em nós, que naturalmente inclui o amor, a compaixão, a amabilidade, a empatia uns para com os outros. Mas tudo bem, o processo de salvação estava em andamento. Em breve Jesus consumaria a sua missão para que o Espírito Santo viesse à Terra para fazer a obra de transformação de mentes e corações. E assim realmente nós podemos agora, né, ser parecidos com Jesus. Bem, o que sucedeu em seguida ali naquele episódio? Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e o chamou para lhe atender. Claro, Jesus sabia que ele era cego, mas perguntou a ele: o que você quer que eu lhe faça? Isso é importante. Jesus poderia curá-lo sem perguntar nada, mas Bartimeu tinha que declarar o seu pedido. Jesus gostava de dialogar com as pessoas. Na oração, nós dialogamos com Deus, e isso é relacionamento. Todo relacionamento precisa ter diálogo. E como é bom, maravilhoso, confortante dialogar com Deus. Entretanto, a fé é o canal de comunicação. Naquele momento, prontamente Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero ver. Você pode imaginar como estava a alma de Bartimeu naquele momento? Eu penso que ele sentia o amor de Deus para com ele. Jesus parou e quis ouvir o seu pedido. Que maravilha! Que conforto! Que alívio! Ele tinha certeza de que sua visão seria recuperada naquele instante. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus lhe disse: vá, a sua fé o curou. E ele imediatamente passou a ver. Sim, a fé firmada daquele homem estabeleceu um canal de comunicação com Deus, e seu pedido foi atendido. Um pedido legítimo e feito de forma humilde, pois ele reconhecia a soberania de Jesus, filho de Davi. Por diversas vezes, Jesus mencionava o instrumento da fé pessoal como sendo o que permitia a cura, a realização do milagre. Lembramos que quando Jesus esteve ministrando em Nazaré, a cidade em que ele viveu a maior parte de sua vida, não conseguiu realizar muitos sinais, justamente pela incredulidade que havia naquelas pessoas. Conclusão: para termos relacionamento com Deus, a ponto dele nos ouvir e responder às nossas súplicas, precisamos de fé. E que fé é essa? A fé em Jesus, nos seus ensinamentos, nos seus atos, na sua morte substitutiva. Ele morreu por nós, na sua ressurreição e na promessa de que vai voltar e reinar para sempre sobre uma nova terra restaurada. Na carta aos Romanos, capítulo 10 e verso 17, Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Bartimeu teve fé porque conhecia as Escrituras e acreditava nelas. Ele ouviu e creu. A sua fé o curou. Que seja assim na minha e na sua vida. Cresçamos no conhecimento de Deus e, consequentemente,
nossa fé será acrescentada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter, se você ainda não tem, de hoje em diante, um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus. Converse com Ele. E esse canal é o canal da fé, ele é espiritual, mas você vai ouvir a voz de Deus no seu coração, na sua mente, por intermédio do Espírito Santo. Que Deus o abençoe e até a próxima.